Oi, eu sou a Carol Gonzalez e hoje eu vou dar 7 dicas para quem está começando no stop motion. A primeira dica vai ser que tipos de materiais você sempre precisa ter às mãos. Então vamos lá. Eu vou falar alguns materiais para que eles servem e por que ele pode te ajudar em qualquer produção em stop motion. O primeiro material é o arame. O arame é uma coisa muito importante em qualquer tipo de produção em stop motion, porque ele pode te salvar de alguns perrengues. Semana passada eu lancei um vídeo aqui no canal mostrando os rigs que eu comprei. Os rigs, que são isso aqui, para quem não viu, volta lá, tá aqui no card. Eles servem para segurar os objetos no ar. Então, se eu tenho, por exemplo, uma bolinha, eu quero que ela pingue, o rig, ele segura isso no ar e ele me auxilia na animação stop motion. Mas o rig já é uma coisa de um pouco mais avançada, ele é uma coisa um pouco cara. Então, se você está começando, eu não indico você gastar esse dinheiro com isso. Você pode simplesmente ter um arame que funciona exatamente do mesmo jeito. Então, por exemplo, continuando no exemplo da bolinha, você pode deixar o arame segurando essa bolinha e ele é tão maleável quanto o rig e tão animável quanto. A maior diferença é que o rig ele é muito preciso nos movimentos e o arame, dependendo da grossura ou de onde ele está fixado, ele não é tão preciso. Mas para quem está começando e para suas produções primeiras, né, para suas primeiras produções, super funciona. O arame ele é perfeito, ele segura as coisas no ar. E o bom é que ele é muito fácil de apagar. Se por acaso ele aparecer na sua cena, ele é tão fininho que você consegue apagar ele muito fácil. Aliás, depois eu vou fazer um vídeo ensinando a apagar rigs e arames e coisas que você não quer da sua cena. O segundo material super importante para quem está fazendo stop motion é o Blu Tack. O Blu Tack, ele vem nessa tabelinha e ele é como se fosse um chicletinho. Ele é um tipo de adesivo que você consegue colar e tirar sem, né, deixar marca nem nada. Então ele ajuda muito quando você precisa fixar coisas no cenário. Por exemplo, se você está usando uma cartolina para fazer um fundo de algum cenário, o ideal é que você fixe essa cartolina na mesa que você está trabalhando, no chão, onde quer que você seja, a superfície que você esteja trabalhando. Por quê? Porque se você está animando, quantas vezes já aconteceu comigo? Você está animando e aí você tira a cartolina do lugar e aí para voltar é um caos, ou a animação fica zoada porque você não conseguiu voltar exatamente no mesmo lugar. Então o Blu Tack, ele é uma coisa muito legal, muito útil de usar para fixar as coisas no chão, na superfície que você quer usar. Se, por exemplo, o seu produto ele é cilíndrico e ele rola no seu cenário quando você encosta ou mesmo ele não fica parado, você bota um Blu Tackzinho ali embaixo e ele consegue ficar paradinho onde você precisa. Então o Blu Tack é uma coisa muito útil, barata, você encontra em qualquer lugar, tem da marca Peach, tem várias marcas e é super legal de você ter sempre à mão em qualquer produção stop motion. O terceiro material super importante que você tem que ter sempre à mão é uma pinça. Geralmente, eu gosto de levar para minhas produções stop motion 2 tipos de pinça. Uma que tem a ponta mais grossa e outra que tem essa ponta que é super fininha. Por que uma pinça é tão importante numa produção stop motion? Porque muitas vezes para você pegar algum material, alguma coisa que você precisa animar, se você for com a sua mão, você vai acabar esbarrando em algum outro material, vai acabar estragando sua animação. Então, a pinça, ela possibilita que você pegue milimetricamente o que você precisa, arraste ela precisamente no cenário o quanto você precisa, sem ser uma coisa super brusca com o dedo, ou corra o risco de você mexer nas coisas que você não quer que se mexa. Então, a pinça ela é super útil e eu indicaria também um alicate, que o alicate ele já é um pouco mais, né, mais forte. E também pode ser muito bom para, enfim, até para cortar o arame ou modelar ele se você precisar e também para animar algumas coisas. É super importante que você tenha alguma coisa extra que te ajude sem ser os seus dedos, que são um pouco ogros. Então, umas coisas que seja mais milimetricamente, enfim, mais fininha, sabe? Delicada. Beleza, de material eu acho que é isso. A segunda dica para quem está começando stop motion é simplifique as coisas. O que isso significa? Por anos e anos, eu sempre fui o tipo de pessoa
que para fazer uma simples animação e fazer alguma coisa que é para ser um post de Instagram, eu complicava a coisa muito e deixava ela super complexa e deixava ela cara, enfim. Simplifique as coisas quer dizer, feito é melhor que perfeito. Então, principalmente quando você está começando, é muito melhor que você seja frequente do que você seja excelente. Então, o que vai te dar segurança para você fazer produções maiores é você saber fazer as produções pequenas. Eu considero o meu momento de melhora na animação e na confiança da animação quando eu comecei a animar todos os dias. E se você for lá no nosso Instagram, aliás, se você não segue, @mariamarcolinafilmes, as nossas animações são muito simples. Elas começaram muito simples mesmo e hoje a gente está complicando um pouquinho mais, mas são coisas cotidianas e muito pequenas, assim. As animações que eu faço hoje, eu tento deixar elas mais profissionais no sentido de princípios de animação, de ser um movimento mais fluido, mas é uma história muito simples. Por exemplo, a última animação que a gente postou no nosso Instagram era uma mãozinha chamando o rig entrava e aí ela tocava no rig e o rig se apagava. Então, assim, isso é muito simples, só que eu preferi fazer uma animação que eu conseguisse focar direitinho no movimento, ficasse fluido e a gente, enfim, conseguisse assistir a animação de uma forma orgânica, sem buscar defeito ou coisa assim, do que ser uma coisa super complexa, que acontecia 1000 coisas, como eu pensava antigamente. Então, esse conselho de simplificar as coisas é isso. Principalmente quando você for contar uma história, uma boa história, você tem que pensar em como contar ela da maneira mais simples possível. Então, a maioria dos curtas que eu gosto, eles são muito simples. E simplicidade acaba atraindo uma certa genialidade, assim, sabe? Então, eu acho que quando a gente simplifica as coisas, elas tendem a ser mais poderosas. Uma ideia simples, bem feita, é muito melhor do que uma puta ideia elaborada, só que não tão bem feita, porque você não teve tempo, dinheiro, ou sei lá o que, experiência para fazer. Então, simplifique e faça. A terceira dica é, seja muito observador. Ser observador para animação é algo indispensável. Por quê? Quando você vai animar coisas, você vai dar vida a essas coisas. Essas coisas não existem e você vai dar vida a elas. Para você dar vida a uma coisa, você tem que entender como essa vida se comporta. Então, por exemplo, alguns dos meus exercícios lá no meu mestrado de stop motion eram muito simples, que era pra gente exercitar a nossa observação. Então, um exercício era, por exemplo, a gente pegar uma folha na rua e animar como essa folha cai. O movimento da folha caindo, ele é bem gradativo, assim. Então, ela desacelera, ela acelera, ela desacelera, ela acelera. Então, como é isso? Coloque isso em prática, observe as coisas. Depois desses exercícios que a gente tinha de observação, eu comecei a ficar meio psica e, por exemplo, andava no metrô, o cara tava com um crachá e o crachá balançava no ar de uma forma e eu pensava, como que isso está balançando? Como eu animaria isso? Meu cachorro anda em casa, as orelhas dele fazem assim, eu falo, como eu animaria essas orelhas? Essa virtude de ser observador, além de te dar boas ideias para animações, vai fazer com que você melhore a qualidade das suas animações. Você realmente vai acreditar que aquilo ganhou vida. E não que aquele movimento tá estranho, ou que você tá meio cabreiro, aquilo não se mexe assim. Então, é muito importante a gente observar qualquer coisa ao nosso redor e tirar alguma sacada disso. A quarta dica de hoje é, às vezes, anime ao contrário. O que isso significa? A maioria das vezes que a gente vai fazer uma animação, a gente anima do começo para o final, a gente anima as coisas acontecendo. Só que acontece que muitas vezes do que a gente precisa animar, ela vai ser muito mais fácil se for animada de trás para frente. Um exemplo muito bom que facilita muito animar de trás para frente é quando você trabalha com grãos. Existem muitos stop motions que trabalham com grão, com cereal, esse tipo de coisa. E geralmente esses grãozinhos eles entram na cena e formam algum tipo de logo ou de desenho. Imagina a complexidade que seria realmente fazer os grãozinhos entrarem e formar aquele desenho perfeito. Seria muito difícil de controlar isso. Então, qual seria a melhor forma de animar isso? Você faz o logo ou a imagem que você quer com os grãozinhos prontos e você anima isso saindo de cena, ao invés de entrando. Depois, você pega e você inverte a velocidade desse vídeo e aí ela vai tocar de trás para frente. Isso vai facilitar muito o seu trabalho. Então, uma das primeiras coisas que você tem que pensar na hora de começar a sua animação é: vai ser mais fácil animar de trás para frente ou de frente para trás? A quinta dica desse vídeo, eu já dei um pouquinho da letra lá na primeira dica, quando eu falei do Blue Tack, que é: fixe as coisas no seu cenário.
Quando você tem uma cartolina, eu vou dar o exemplo da cartolina que é o mais comum de acontecer, e você não fixa ela no cenário, é muito provável que você vai empurrar ela, que você vai fazer esse fundo andar quando você não quer. Outra coisa é, por exemplo, fixe as coisas no cenário, não necessariamente o fundo. O fundo é primordial, mas também é importante, por exemplo, os objetos. Se você só vai tocar em um objeto da sua animação e tem vários objetos em volta, e você tocar nesses objetos que você quer que esteja parado, vai ser um trampo de colocar ele de volta. Ou se você colocar ele, pode se mexer de alguma forma. Então, para você evitar esse tipo de coisa, você tem que fixar eles no seu set, no seu cenário. Você pode fazer isso com Blu Tack, você pode fazer isso com fita dupla face, dependendo do seu objeto ou do peso dele e da sua base, né? Por exemplo, lá no nosso mestrado, a gente tinha uma mesa de madeira, que era um tampo de madeira, e a gente podia parafusar. Então, muitos objetos que a gente não queria que se mexesse por nada, a gente parafusava na mesa e pronto, isso nunca vai sair dali. Então, fixe da melhor maneira que você achar e da maneira que o objeto pedir, né? Às vezes não precisa ser tão forte, é uma coisa tão pequena que uma fitinha dupla face funciona. Mas o importante é fixe o máximo de coisa que você não quer que se mexa no cenário, porque vai dar merda. Se você confiar que você não vai encostar nisso, não confie em si mesmo. Você vai encostar e isso pode arruinar a sua animação. Dica número 6. Tire o seu projeto do papel. Isso é uma coisa que eu falo direto. Qual é o primeiro passo para um processo criativo? O primeiro passo é você tirar a sua ideia da sua cabeça e passar para o papel. E o segundo passo é você tirar as ideias do papel. Então, assim, eu já falei isso aqui hoje, feito é melhor que perfeito. O importante é você estar fazendo, é você estar ativa. Você só vai aprender com seus erros. Você só vai aprender com a mão na massa. Você pode assistir milhões de vídeos meus, você pode assistir making off da Laika até decorar todos, só que você só vai conseguir fazer um bom trabalho se você fizer. Você só vai conseguir melhorar se um dia você for ruim. Então, para ser ruim, você tem que começar fazendo. Então, tirar o projeto do papel é uma coisa muito importante e muito desafiadora. Eu sei o quanto é difícil. Eu demorei, quase 3 anos para começar a colocar minhas coisas em prática. Eu tenho certeza que é um desafio muito grande a gente acreditar que a gente é capaz, e a gente tirar as nossas coisas do papel, a gente acreditar que é uma boa ideia. Tudo isso são processos muito desafiadores. E também por isso no mundo, é uma vulnerabilidade muito grande a gente colocar as nossas coisas na internet, porque você nunca vai achar que tá 100% e que você quer mostrar para o mundo. Eu comecei colocando uns posts que eu não estava orgulhosa deles, mas eu falei, eu preciso começar a colocar. E os posts de hoje eu tô orgulhosa, só que eu só tô orgulhosa de hoje porque se você baixar a minha timeline lá no meu Instagram, os primeiros posts não são tão bons. Então, assim, você só vai melhorar se você começar. Então, faça. A 7ª e última dica deste vídeo é: ame o processo. O que isso significa? Gente, stop motion é uma coisa que demanda muita paciência. Eu acredito que você já saiba disso se você estiver entrando nesse mundo de stop motion, mas você vai saber isso de fato quando você começar a fazer as suas produções. O que acontece é que muita coisa dá errado, você nunca está satisfeito com o seu trabalho e você só vai ficar se você não desistir. Então não desanime no processo. Curta o processo, ame cada etapa de fazer um stop motion, porque o resultado é incrível, o resultado é mágico e as pessoas reconhecem isso. E quando você tiver esse reconhecimento, você vai falar, puta, valeu a pena. Só que você só vai ter se você for até o final. Então não desista mesmo. Meu maior conselho é paciência e não desanime. Então as minhas dicas de hoje foram essas. Dica bônus, segue o Instagram da Maria Marculina Filmes, lá tem muita dica legal, muita animação que você pode se inspirar. A gente está sempre postando bastante conteúdo que ajuda muito quem está começando, a gente está lançando muitas coisas novas, vem muitas novidades por aí, a gente está muito animada fazendo todos esses conteúdos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui, deixa o seu like, compartilha para quem você acha que vai gostar desse vídeo, alguém que está começando stop motion, alguém que quer se aventurar. Força, vamos junto!